Boa noite, irmão e irmã. Vamos começar mais um programa, né? Bíblia e Misticismo. Sou Mariano Soutis. Hoje vamos discutir um pouco da criação, homem e mulher, e da questão do Gênesis mesmo, né? E uma certa dualidade na Bíblia. Para isso, eu fiz um resumo aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui de uma forma melhor. Sempre há um equilíbrio ó, na Bíblia, né? Sempre há um equilíbrio. Esse equilíbrio ele é descrito em várias partes da Bíblia, né? E o desequilíbrio em outras partes. Desequilíbrio. Edom, Egito, bestas do Apocalipse, as pragas, né? O próprio pecado, né? E a Babilônia e outros exemplos, né? Já o equilíbrio, Israel, o Cordeiro de Deus, o Messias, né? Messias, Cristo, salvação, os justos. Então há sempre no equilíbrio a situação do água e fogo, do Aleph e Men, ou do masculino e feminino, que é até o nome de Deus aqui embaixo, ó, Yud, Rei, Val, Rei. Ele une o masculino e feminino, usa polaridades, né? Polaridades, vamos dizer, mais abstratas, não precisa pensar em sexo ainda, né? Nem gênero. E é nesse sentido que a criação foi feita, né? Espiritual, principalmente, né? Com a linguagem que a gente tem na Bíblia. Né? Então, quando lá no Gênesis fala Deus, 1:27, né? Capítulo 1, versículo 27 do Gênesis. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Ele fala dessa lei da dualidade, ou polaridade, ou mesmo gênero, né? Não quer dizer que ali seria homem e mulher, né? Na verdade, esse macho e fêmea aí é outra coisa, né? Nesse primeiro nível espiritual, astral, ou etérico, né? Depois que daí veio essa divisão de gêneros e tudo mais, né? Fora que essas leis, por exemplo, estão em várias partes da Bíblia. Tem Caim e Abel, tem Esaú e Jacó, né? Tem várias dualidades. Fora essas dualidades que a gente já viu, né? Equilibrado com símbolos que nem Israel e desequilibrado Babilônia, bestas do Apocalipse, Leviatã, né? Os desequilíbrios eles se mostram em monstros, em animalescos, em seres que não são equilibrados no sentido de harmônicos, esteticamente ou eticamente, né? Então a existência divina que nos foi dada aí, né? Por herança, vamos dizer assim, ela quer o equilíbrio, ela quer um amor, uma harmonia, né? E quando vem esse desequilíbrio, por exemplo, Caim matando Abel, a gente vê que, em outros exemplos, né, a gente vê que aí existe o pecado, existe uma desaprovação do divino, ou dessa lei divina, vamos dizer, a lei cósmica, né? Então a Bíblia tem várias situações nesse sentido, né? E de acordo com esse meu resuminho aqui, né? Ele tem várias situações aqui, os justos, por exemplo, que são santos, né? E o Egito ali, que é o pecado, na verdade, simbólico, não se refere a um país, não é? Eu não vou pro Egito porque o Egito é um país de pecado, né? Não tem nada a ver com isso. Né? O que tem ali do Egito é o ego, né? A gente já falou isso, esse é o verdadeiro Egito, né? Nossa egolatria. Excluir o Criador, nós damos muito espaço para nós, pro eu, né? E o Criador não existe, esse seria o Egito. Assim como os deuses, né? Os ídolos seriam seres, ou seres não, coisas que a gente coloca no lugar de Deus. Ah, eu gosto muito de esporte. Ah, não preciso de Deus. Para mim, esporte é tudo que tem na minha vida. Isso seria uma idolatria, ó. Não é uma idolatria que eu vou construir ídolos, vou construir uma estátua, né? O católico tem estátuas. Isso aí não é nível cabalístico, né? Nível místico. Isso não interessa. Né? O que interessa aqui é colocar algo no lugar do Criador. O cara pode ter uma estátua lá, mas ele acredita no Criador. Pronto. Mas o que aquela estátua vai falar lá? Nada, né? Ah, tem uma estátua lá de um anjo em casa, tem uma estátua de um santo, sei lá. Não muda nada, né, pro cabalista, né? A questão da dualidade macho e fêmea, ou essa dualidade Yud, Rei, Val, Rei e outras situações, ou Aleph, Men, né? Ela mostra em várias situações na Bíblia essa compensação, essa dualidade que se complementa. Filosofia chinesa tem o Tao, né? Com o Yin e o Yang. Para fazer uma ponte aí com a filosofia chinesa, ou com alquimia também, né? Tem Sol e Lua, tem vários símbolos, né? Sal, Mercúrio, Enxofre. Né? Você vê tríades ou dualidades aí, né? Trindades ou dualidades presentes, seja em números, seja em símbolos, né? Da Bíblia. Né? Então a Bíblia ela traz também tudo isso muito rico, muito revelador, né?
Claro que o sentido literal não é, né, pessoal? Aqui a gente está falando do sentido aí já abstrato, já são forças, já são situações de emanações, por exemplo, né? Então você vê essa dualidade em várias emanações, por exemplo, vamos ver a árvore da vida, tem coluna da direita, coluna da esquerda, coluna da severidade e da misericórdia. Então você vê essa dualidade aí bem presente, e isso já reflete toda a Bíblia, né? Na Bíblia vai ter lá atributos, por exemplo, de justiça, vai ter atributos de beleza, vai ter atributos, né, da questão de várias situações ali, da Sefirot, por exemplo, né? E isso está muito presente, né? Em toda a Bíblia, né? Reset, por exemplo, misericórdia, né? Ou graça. Reino, Malhut, né? Então, várias situações que estão na Bíblia estão se referindo a isso aí, né? Então, o divino está em tudo, né? Deus, o Criador, aqui no caso. E, claro, níveis mais harmônicos são níveis de Cristo, por exemplo. Cristo, né? É uma harmonia, né? O amor de Cristo. Cristo, no corpo de Cristo, fazemos a parte de um corpo de Cristo, por exemplo. Né? Aí você já vê uma harmonia. A lei cósmica, por exemplo, é a harmonia. Os mitzvot, né? Os mandamentos. A harmonia. Né? Então, são várias situações que ser masculino e feminino estão harmonizados. Né? Não seria, por exemplo, homem e mulher, o homem é a cabeça, a mulher é submissa, ou sei lá o que as pessoas inventam ainda. Né? Então, esse tipo de leitura não tem mais muito sentido, por exemplo, para um cabalista, para um místico, né? Para alguém que quer ler a Bíblia de uma forma mais profunda. Né? E isso evita muito problema, pessoal, por quê? Porque nós temos uma cultura religiosa que vários momentos da história, né, ou mesmo cultural, humilhou a mulher, subjugou, né, o feminino, né, não mostrou essa harmonia. Não no sentido de homem e mulher, mas no sentido assim dessas energias mesmo, né? Então, isso é muito importante, isso está na Bíblia, né? Está em várias situações ali. Né? O Caim e Abel representam isso, Esaú e Jacó e tantos outros símbolos, né? Então a gente vê assim que esses seres, esses personagens, né? Que são muito mais do que pessoas, são características mesmo, né? A gente vê que os homens bíblicos ou mulheres bíblicas, elas representam muita coisa, né? Representam justiça, representam força, representam a fé mesmo no Criador, né? Então é muita coisa interessante. Claro, cada um com a característica que o nome vai revelar a característica, as letras, os números, né, o som, né, outros jogos também de palavras, né? A gente pode fazer em cabala ali, notaricon e vai embora, né? Então ali não vai bem longe, né? Então a Bíblia, por isso a leitura em hebraico, talvez, né? Ter esse material pelo menos para a gente converter. E assim, vários sábios trabalharam isso aí, né? Mesmo, vamos dizer, cabalistas cristãos, né? Você vê isso em Jacob Boehme, você vê isso em Martin, você vê isso em Martinez Pasquali, Ângelo Silésios, Paracelso, vários autores, né? Cagliostro e vai embora que eles falam na Bíblia, né? Nesse sentido aí, né? Num sentido Rudolf Steiner, Eckhart, né? E tantos outros aí, Swedenborg, né? Você vê esse pessoal todo aí. Quando fala na Bíblia, eles acabam colocando essas forças, ou acaba revelando, por exemplo, situações que numa leitura literal vão nos fugir, por exemplo, né? Então é por aí que a gente vê. E o próprio criador no nome, vamos dizer, imagem e semelhança, ele tem Yud, né? Tem uma parte masculina e tem rei, ou Val-Rei feminina ali, né? Feminino, masculino. Então, ele tem uma situação ali também que equilibra essas forças, né? Então, o próprio criador, a gente tem imagem e semelhança do criador, teríamos que ter, né, na reintegração, na reparação, essa dualidade, esse equilíbrio cósmico mesmo, né, simbólico e energético e arquetípico, né? Tudo isso aí vai nos revelar o que a Bíblia quer de nós, né? E todos os mandamentos meio que tem isso aí, ó, amor ao próximo, né? Não mentir, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, né? Esses mandamentos a gente vê que todo um respeito, ó, às duas energias, né? Nunca tem um exagero, né? De um dos dois aspectos dessa polaridade, né? Então, e um grande segredo é o amor, né? Então, o amor parece que é a grande chave aí, né? O Criador nos mostrou como ficar semelhante a Ele, como ficar
em reencontrar o Criador, né? Se unir a Ele, ter um dever culto, uma devoção, ter uma adesão, ter uma conexão com o Criador, né? E os cabalistas, claro, tiveram várias palavras, vários termos para isso ao longo dos escritos e tempos, e hoje a gente pode usar termos, né, como conexão, como rede, como sei lá o que, para começar a compreender essas leis divinas, né? Compreender essas mitzvot e compreender a própria Torá, né? No sentido de lei mesmo, não só no sentido de livro, né? Não só de livro religioso sagrado, mas no sentido de lei cósmica. E isso ensinou Jesus, ensinou Davi, ensinou Salomão, Moisés, Abraão, né? Você vê todo mundo de alguma forma mostrando os provérbios, mostrando muita essa sabedoria aí, né? Cânticos também. Né? O Cânticos mostra bem a situação do masculino e feminino de Israel com o Criador, né? Ele parece um casamento, uma relação muito conjugal, né? Muito romântica, por sinal, ali nos cânticos. Cantares, chame como quiser. E a gente vê que não é bem assim ali, tem uma situação espiritual, né? Não é simplesmente uma poesia que um homem se declara para uma mulher, né? Muito mais que isso. Ou o contrário, né? Então. E é isso aí, pessoal. Mais um programa de misticismo. Estejam com o Criador, né? Yahu, com o nosso Senhor Jesus e Yeshua. E iluminados pelo Espírito Santo. Todo domingo eu estou fazendo esse programa aqui, né? Às vezes dou uma parada aí, mas a gente está sempre trabalhando com alguma coisa. Né? Hoje eu fiz um resumo aí baseado novamente no livro aí de Cabala, de Bíblia, né? Do Apocalipse, na verdade, só que eu usei aqui pro Gênesis. E a gente sempre está trabalhando com esse material aí, né? Outros materiais aí de misticismo cristão, né? De gnose, de uma sabedoria mais elevada, de conhecimento mesmo, né? Tem a fé, sim, nós temos fé, mas também temos conhecimento. Temos a gnose, né? Então, irmãos, até o próximo programa aí. Estejam com Deus.